O Lar Adventista, capítulo 28, a primeira escola da criança. Tema de hoje, desta sexta-feira, tudo mais deve ser secundário. Se todas as demais coisas devem ser secundárias, o que deve ocupar o primeiro lugar? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas seriam acrescentadas. Será que a autora do livro Lar Adventista concorda e dá ênfase a este tema? Colocar Deus em primeiro lugar? Vamos para a leitura e veremos o que a autora do livro Lar Adventista diz que deve ser o primeiro. Ela diz assim: toda criança trazida ao mundo é propriedade de Jesus Cristo e deve ser educada por preceito e exemplo para amar e obedecer a Deus. Portanto, primeiro Deus. Jesus Cristo é o autor da vida, Ele é a vida, Ele é o caminho. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Portanto, a autora diz que toda criança que nasce é propriedade de Jesus. Deve ser instruída para amar e obedecer a Deus. Primeiro Deus. Não há outro meio, todo o resto é secundário. Deus em primeiro lugar. Entretanto, a autora continua dizendo assim: mas decididamente o maior número de pais tem negligenciado a obra que Deus lhes deu. Infelizmente, pais e mães não têm cumprido com essa tarefa de ensinarem os seus filhos a amar e obedecer a Deus. Deixando de educar e preparar os filhos desde o alvorecer da razão, ou seja, desde que as crianças começam a ter raciocínio e entender as coisas e desejar as coisas e falar sobre as coisas, para conhecer e amar a Cristo. Os pais têm deixado de educar a criança, preparando-as para conhecer e amar a Cristo. Mediante penoso esforço, devem os pais vigiar a mente aberta e receptiva, a mente da criança, tornando tudo secundário no lar, ante o positivo dever sobre eles impostos por Deus, de educar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Primeiro Deus. Devemos ensinar nossos filhos a amarem e a obedecerem a Deus. A doutrina de Deus, aquilo que a Bíblia ensina como princípios, deve ocupar o primeiro lugar na mente das crianças e, consequentemente, na nossa mente também. Nós devemos ensinar por preceito, falando, mas também por exemplo, praticando, amando a Deus e obedecendo a Deus. E eu lhe convido para ler da Bíblia Sagrada poucos versos. Pelo menos isso para que você compreenda ainda mais essa responsabilidade que o pai e a mãe têm sobre a criança, que é propriedade de Jesus. Herança do Senhor são os filhos. Eu lhe convido a ler Deuteronômio, capítulo 31, dos versos 9 ao versículo 13. Poucos versos, 9, 10, 11, 12, 13, são apenas 5 versículos. É insuficiente para colocarmos a Bíblia em nossa mente e na mente dos nossos filhos, mas vai ajudar-nos a compreender essa responsabilidade de colocarmos Deus em primeiro lugar. Leia Deuteronômio, capítulo 31, versos 9 a 13. Não devem os pais, continuando a leitura, não devem os pais permitir que o cuidado dos negócios, costumes e regras mundanos e a moda tenham em poder controlador sobre eles, sobre as crianças, de maneira que negligenciem os filhos na infância e deixem de dar-lhes a devida instrução ao
aumentarem os anos. À medida que as crianças vão crescendo, pais, não negligenciem essa tarefa de estar presente na vida dos filhos, ensinando-os a amar e obedecer a Deus. Uma grande razão porque há tanto mal no mundo hoje é os pais ocuparem a mente com outras coisas que não aquela da máxima importância. E qual é a máxima importância? Primeiro, Deus. Isso é, como se adaptarem à obra de paciente e bondosamente ensinar aos filhos o caminho do Senhor. E o caminho a Deus é Jesus Cristo. Nós devemos aprender da Bíblia o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que Jesus está fazendo e o que Jesus fará por cada um de nós. Porque Jesus, embora morreu, ele ressuscitou e vive para todo sempre. Ele é o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, por meio de Cristo e através de Cristo, nós podemos ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. Se a cortina pudesse ser afastada, veríamos que muitos filhos que se têm extraviado perderam-se para boas influências por causa deste descuido, de não dedicarem os pais um pouco mais de atenção, lendo a palavra de Deus, praticando os ensinos da palavra de Deus e ensinando as crianças através das palavras da própria palavra de Deus e também de exemplo da prática da palavra de Deus. Nós devemos ter toques de esperança. Eu lembro que minha tia-avó, uma vez, ela me contou essa história, ela estava orando pelo seu vizinho estava passando por alguns problemas. E ela orava a Deus de madrugada dizendo assim: Senhor, toque no meu vizinho. E do nada, ela repetiu várias vezes essa palavra, do nada ela acordou batendo na sua boca. Então ela parou assustada e ouviu uma voz dizendo assim: Tu és o meu dedo. Nós devemos ser um exemplo para as crianças, para as pessoas que nos cercam. Nós devemos ter o toque de esperança, fazendo a diferença na vida das pessoas e das crianças, principalmente da nossa família, dos nossos filhos. Se essa cortina pudesse ser afastada, nós veríamos com clareza que podemos causar uma boa influência para os nossos filhos. Pais, diz a autora do livro Lar Adventista, podeis permitir que isso aconteça em vossa experiência? Nenhum trabalho deveis ter mais importante que vos impeça de dar a vossos filhos em todo o tempo o que seja necessário para fazê-los compreender o que significa obedecer ao Senhor e nele confiar inteiramente. Primeiro Deus, amar a Deus, confiar em Deus e então obedecer a Deus. Vou terminar a leitura para essa sexta-feira do livro Lar Adventista, o capítulo 28, a primeira escola da criança, nesse tema importante, tudo mais deve ser secundário, em primeiro lugar deve ser Deus. Um último parágrafo bem pequeno, diz assim: Que colhereis como recompensa de vossos esforços? Que recompensa eu tenho por ensinar as crianças a amarem a Deus sobre todas as coisas e obedecerem a Deus? A resposta é muito clara. Tereis vossos filhos bem ao vosso lado, desejosos de estarem firmes e de cooperar convosco no plano que sugerirdes. Que bênção isso, não é? Nossos filhos ao nosso lado, com o desejo de estarem firmes na fé e cooperarem conosco nos planos que nós mesmos sugerirmos para eles. Verificareis que vossa obra se faz mais fácil. Deus
Ele está nos apoiando. Afinal de contas, o Espírito Santo, que ficou na terra no lugar de Jesus Cristo que subiu ao Pai, o Espírito Santo nos fará lembrar os ensinos de Jesus. Se lembraremos dos ensinos de Jesus, precisamos estudar a Bíblia para aprender sobre esses ensinos e então praticá-los no nosso dia a dia. A recompensa? Nossos filhos estarão ao nosso lado. Quero lhe convidar para cantar com a sua família do Novo Inário Adventista do Sétimo Dia, o hino 244. Ó, vem à igreja comigo. Esse deve ser um convite que devemos fazer aos nossos filhos. Vamos à igreja adorar ao nosso Deus e Pai, aquele que fez tudo o que era necessário para que pudéssemos obter, por meio de Jesus, a vida eterna. Cante com a sua família, ensine seus filhos, aprenda o que a palavra de Deus diz e siga as orientações do livro Lar Adventista. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu és bondoso para conosco. Tu nos ama, nos ensina e deixaste o Teu Espírito Santo para nos fazer lembrar os ensinos de Jesus contidos na Bíblia Sagrada, a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, por preceito e exemplo, a ensinarmos os nossos filhos. Que possamos estar juntos na igreja, te adorando, porque é um ótimo lugar para cada um de nós. Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, se inscreva no canal, comente, compartilhe e sejamos a força da nação.